O fariseu e o publicano, quando a religião se torna um espelho. Você já se sentiu certo demais, e mesmo assim vazio por dentro? Já julgou alguém pelas aparências e teve certeza de que Deus estava do seu lado, só para depois perceber que talvez fosse você quem estava mais distante dele? Hoje você vai ouvir uma história contada pelo próprio Jesus, e ela vai virar muitas certezas de cabeça para baixo. Este é o canal Mostra Pra Mim o Caminho, um espaço de reflexão bíblica, onde a busca por direção é mais importante que o orgulho por estar certo. Se essa jornada faz sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Novos episódios estão chegando. Agora respira fundo, porque essa parábola vai mexer com você. Nem sempre a religião é sinal de proximidade com Deus. Jesus sabia disso. Ele conhecia os corações, os gestos mascarados, os olhares de julgamento. E certa vez, ao ver a arrogância de alguns que se achavam justos demais, contou uma história. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Lucas 18:9. Era uma tarde comum no templo. Pessoas entravam e saíam, algumas em silêncio, outras com longas orações. Dentre elas, 2 homens se destacaram. O primeiro usava vestes longas e impecáveis. Era um fariseu. Andava com postura ereta, passos firmes e um ar de quem sabia exatamente o que fazia ali. Ao se colocar diante de Deus, levantou a cabeça, olhou para o céu e disse com convicção: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano aqui ao lado. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Suas palavras soavam como aplausos a si mesmo. Não havia súplica nem quebrantamento, apenas uma exaltação pessoal diante do Criador. O outro homem, parado à distância, mantinha os olhos no chão. Ele não ousava olhar para cima. Era um publicano, cobrador de impostos, homem mal visto pelo povo e conhecido por suas injustiças. Mas naquele dia, algo diferente acontecia dentro dele. Levantou a mão ao peito e, batendo devagar, disse com a voz embargada: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Não fez promessas, nem tentou impressionar. Apenas se apresentou, com a verdade que carregava. Naquele templo, 2 homens oraram, mas somente um saiu justificado. Jesus não contou essa parábola por acaso. Ele queria mostrar que a justiça divina não se compra com boas ações aparentes. O que agrada a Deus não é o orgulho da religião, mas a sinceridade de um coração arrependido. A cena que parecia comum escondia um contraste profundo. Um homem cheio de si e outro vazio, pronto para ser preenchido pela graça. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas 18:14. A história ecoa até hoje. Quantas vezes olhamos para o outro com julgamento, esquecendo que somos igualmente carentes de misericórdia? Quantas vezes usamos a religião como máscara, quando Deus quer verdade? Aquele publicano não tinha um discurso bonito, mas tinha arrependimento verdadeiro. O fariseu sabia os mandamentos, mas não conhecia o coração de Deus. Talvez o templo esteja mais perto do nosso dia a dia do que imaginamos. Pode ser a igreja, a rede social, a roda de amigos, lugares onde podemos escolher entre mostrar uma aparência de fé ou viver uma fé verdadeira, com humildade e entrega. E você, quando ora, onde está o seu coração? No céu que te ouve ou nos aplausos que deseja? O fariseu se apoiava em tudo o que fazia para Deus. O publicano, em tudo o que Deus podia fazer por ele. Essa é a linha que separa a religião da graça. Jesus, ao contar essa história, vira a mesa da lógica humana. Ele diz que quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Mas isso não é só poesia, é princípio do reino. Um reino onde o trono é de humildade, e a coroa é a cruz. A atitude do publicano mostrava que ele havia entendido o essencial. Ele não merecia estar ali, e mesmo assim foi. Isso é fé. Ele sabia de suas falhas, seus pecados,
das vezes em que enganou gente pobre cobrando além do justo. Mas ali, diante de Deus, ele não tentou se esconder atrás de uma capa. Ele se apresentou ferido e, por isso, foi curado. O fariseu, por outro lado, vivia como se Deus lhe devesse algo. Seu currículo espiritual parecia ser suficiente para justificar sua alma. Mas Jesus deixa claro: justiça que se impõe por orgulho não encontra lugar no céu. Talvez o fariseu tenha saído do templo certo de que Deus o havia escutado, mas saiu sozinho, sem resposta. Já o publicano, que talvez nem esperasse ser ouvido, foi acolhido e justificado. Essa história nos lembra que não são as palavras rebuscadas que comovem o céu. É o coração quebrantado. É o reconhecimento de que sem Deus, nada somos. Que nossas obras, por mais bonitas que pareçam, não compram um segundo da eternidade. O sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmo 51:17. Deus não despreza o coração humilde. Ele se aproxima dos que o buscam em verdade, mesmo que a oração seja simples, mesmo que os olhos não consigam olhar para o alto. Jesus não contou essa parábola por acaso. Ele a direcionou para alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Lucas 18:9. Essa descrição atravessa séculos e nos alcança ainda hoje. Quantas vezes caímos na armadilha de medir nossa espiritualidade pelos nossos próprios padrões, de acreditar que somos melhores porque não fazemos isso ou aquilo? Mas o reino de Deus não é um clube de elite espiritual. É um hospital para os doentes da alma, e o Mestre sempre estará mais perto do que reconhece sua dor que daquele que finge saúde. Jesus constantemente se sentava com os rejeitados, publicanos, pecadores, mulheres à margem, leprosos, estrangeiros, gente que sabia que precisava de cura, e talvez por isso estavam mais abertos à verdade. O fariseu da história era, aos olhos de todos, um exemplo de fé, mas o céu vê diferente. Ele olhava para o publicano como inferior. Deus, no entanto, olhava o publicano com misericórdia e via a humildade onde o homem só via pecado. O maior perigo da religião é quando ela passa a ser escudo para o orgulho, quando os rituais e regras viram muros que separam ao invés de pontes que aproximam. E é aqui que o Evangelho brilha. Ele desmonta os pedestais e nivela todos ao pé da cruz. Não importa quem você foi, de onde veio ou o que fez. O que importa é como você se apresenta diante de Deus agora, com orgulho ou com arrependimento. A boa notícia é que Deus não rejeita quem volta, não vira o rosto para quem se quebranta. Ele ouve até o sussurro de um coração sincero. Talvez você tenha assistido até aqui pensando: essa história não é para mim. Eu não sou fariseu, não sou esse publicano, nem esse juiz injusto. Mas a verdade é que, em algum momento da vida, todos nós já fomos algum deles. Já nos achamos melhores que outros. Já duvidamos que Deus nos ouvisse. Já pensamos que não fazia diferença orar. Já olhamos para o céu e sentimos que estava fechado. E quando isso acontece, o perigo é começar a viver uma fé só de aparência. Uma fé onde falamos sobre Deus, mas paramos de falar com Ele. Onde julgamos as feridas dos outros, esquecendo que ainda sangramos por dentro. Mas Deus não rejeita o quebrantado. Ele não despreza quem ora com sinceridade, mesmo com as palavras erradas. Ele ouve o que é dito com o coração. Se você está se sentindo assim hoje, como alguém pequeno demais para ser notado por Deus, ore. Mesmo que seja com medo, mesmo que seja em silêncio, porque, como disse Jesus, todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 18:14. Vamos orar. Senhor Deus, Tu conheces o nosso interior. Sabes quando nos enganamos com a nossa própria justiça e quando nos sentimos fracos demais para Te buscar. Ensina-nos a humildade, a reconhecer o nosso pecado, a confiar na Tua misericórdia mais do que na nossa aparência. Que nunca falte arrependimento e que nunca falte esperança em Ti. Em nome de Jesus. Amém.
Se essa mensagem falou contigo, compartilha. Alguém pode estar precisando ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrito aqui no canal Mostra Pra Mim o Caminho, se inscreve agora. Toda semana temos uma nova história bíblica para refletir, crescer e se aproximar de Deus. Até o próximo episódio.